Na verdade, meu ex-namorado, ele passou no Olá, boa noite. Nós estamos começando mais um encontro, promovido aqui pelo Colégio Pequeno Príncipe. Um encontro onde nós vamos falar sobre a nossa nova proposta, a proposta de trabalho para o ano de 2021. Então, nós recebemos hoje à noite, com muito prazer, a nossa querida Vivian Filipim. A Vivian, ela é filósofa, especialista em educação socioemocional e vai estar conosco a partir de 2021 como consultora educacional da Escola da Inteligência. É aquela escola do professor Augusto Cury que nós já nos apresentamos aí anteriormente, na outra live com a Denise. Então, fica
né? O nosso agradecimento a você que está nos assistindo e a Vivian por estar conosco nessa noite. Fique à vontade, a noite é toda sua. Obrigada, Fernanda. Boa noite, meus queridos do Colégio Pequeno Príncipe, cidade linda, Guanambi, Bahia. Estou um pouquinho distante de vocês, mas estou na terra linda que é a Bahia. Estou em Salvador, que a Fê acabou de me falar que é quase, né, dá mais ou menos 700 quilômetros de distância aí de vocês. Mas com muito amor e muita honra, estou aqui para poder conhecê-los, mesmo nesse formato online, né? O meu nome é Vivian Filipim, como a Fernanda acabou de me apresentar. Além de ser filósofa, especialista em saúde emocional, eu também sou professora. Sou professora de projeto de vida, professora de filosofia, e com muito amor, eu me sinto honrada em poder falar sobre aquilo que de fato mais importa na nossa vida. Nós sabemos que estamos aqui por um mesmo motivo, por um mesmo propósito. O Colégio Pequeno Príncipe sempre foi uma escola diferenciada, sempre foi uma escola de referência. Mesmo morando aqui em Salvador, muito distante de vocês, já ouvi falar muito sobre o Colégio Pequeno Príncipe. E a nossa querida Verusca, que é a nossa mantenedora, ela entrou neste ano de 2020, em plena pandemia, em parceria com a Escola da Inteligência. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre o nosso programa, principalmente porque nós temos, né, o Dr. Augusto Cury como o responsável por estruturar o material da Escola da Inteligência. E nós sabemos que o Dr. Augusto Cury é um dos principais leitores, né, mais consumidos no mundo todo. Mas antes dele ser um grande escritor que vende muitos livros, ele é psiquiatra. Então, quando falamos em Escola da Inteligência, nós estamos falando em medicina, nós estamos falando em psiquiatria, nós estamos falando em saúde, para depois falarmos em pedagogia, em educação, em filosofia, porque todas essas áreas do conhecimento humano estão, né, enquanto estrutura do nosso programa e fazem parte do nosso material. Agora, na verdade, nós estamos aqui para poder falar sobre o mais importante. Por que precisamos trabalhar com saúde emocional dentro da sala de aula? Então, eu vou fazer algumas perguntas aqui, interagindo com vocês, por mais que vocês não podem interagir diretamente comigo, mas vocês podem colocar aí no chat, depois a Fernanda pode me trazer alguma pergunta, algum questionamento, alguma contribuição. Então, as perguntas que eu farei aqui para vocês, eu gostaria que vocês refletissem enquanto resposta. Tudo bem? Eu tenho 37 anos. Acredito que vocês devem ter a mesma faixa etária, né, que a minha. Nós somos adultos. Eu sou paulista, mas com muito amor eu moro aqui em Salvador por causa do meu trabalho. Só que na minha época de criança, na minha época de adolescente, ou seja, durante a minha vida escolar, eu só tive contato com escolas cartesianas. O que seria uma escola cartesiana? Escola cartesiana é aquele tipo de escola tradicional, que eu fiz parte enquanto ambiente escolar, e eu tenho certeza que vocês aí também na região onde vocês moram. A escola cartesiana, segundo o Dr. Augusto Cury, é uma escola que tem o poder de aleijar as emoções dos alunos. Olha que forte essa fala. A escola que nós tivemos contato até 2, 3 anos atrás, era aquele modelo de escola que tinha o poder de danificar as nossas emoções. E vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Eu tenho uma irmã gêmea. E eu me lembro de alguns momentos na infância e na adolescência, dentro da sala de aula, de algumas comparações que os professores faziam entre mim e ela. Normal, basta ser irmão gêmeo para ter esse tipo de comparação. Mas eu lembro também que alguns professores tiveram o poder de criar memórias traumáticas na minha vida enquanto aluno. Só que os professores faziam isso, muitas vezes nem era por maldade, não. É porque eles não tinham nenhum tipo de suporte pautado em uma educação emocional para poder lidar com o aluno dessa maneira. Não somente os professores. Os meus pais também fizeram isso.
Na minha primeira infância, eu me lembro que os meus pais e que as escolas, né, os professores onde eu tive contato e frequentei, que foram muitas escolas, eu não me lembro de ninguém na minha primeira infância me ensinando a ter gestão da minha própria emoção. Eu me lembro que na minha pré-escola os professores me ensinaram a tabuada, as primeiras continhas, me ensinaram a ler, a escrever, me ensinaram a pegar, né, no lápis para fazer aquele caderno de caligrafia, para a letra ficar bonita, porque antigamente a gente tinha esse padrão de beleza até na letra, algo muito injusto, né? O que é uma letra bonita, o que é uma letra feia. Se for para a gente discutir isso, a gente não sai daqui hoje. Só que eu não me lembro de ninguém na minha primeira infância, nem familiar, nem escolar, me ajudando a estruturar esse meu olhar para as minhas próprias emoções. Cada vez mais, nós precisamos pensar naquilo que mais importa na vida, que é a nossa saúde emocional. O Dr. Augusto Cury fala que saúde emocional é o grande luxo da nossa vida. Luxo não é a gente ter um carro do ano na garagem de casa. Luxo, cada vez mais no mundo da pandemia, não é a gente ter uma casa maravilhosa para poder viver, para poder desfrutar. Luxo não são as viagens que nós, né, planejamos todo ano, porque nós precisamos viajar, é um lazer, mas isso não pode ser mais atrelado com um olhar voltado para aquilo que é luxo de fato. Muito pelo contrário. Nós sabemos que, principalmente no momento que nós estamos vivendo, o luxo é você acordar e ter saúde emocional em dia. E nós sabemos que, infelizmente, por causa da pandemia, a saúde emocional das pessoas estão abalada. Só que nós não podemos, famílias, colocar a culpa na falta de gerenciamento da emoção na pandemia e no isolamento. Não foi a pandemia que criou esse caos emocional em nós. Nós, há 8 meses atrás, já vivíamos um caos emocional. A pandemia só fortaleceu mais ainda esse caos. A pandemia, por causa do isolamento, por causa do medo, excesso de angústia, né, tantas urgências e emergências e tantas mudanças repentinas do dia para a noite, tanta insegurança, infelizmente, muitas perdas por causa da Covid-19. A pandemia só triplicou o caos emocional que já existia em nós. Há 8 meses atrás, a vida não era normal. E eu tenho certeza que vocês já ouviram muito esse conceito, né? Que estamos aqui para construir um novo normal. As pessoas da mídia falam isso, as pessoas nas redes sociais, e alguns amigos também acabam falando isso. Eu tenho certeza que vocês já falaram. Mas quando a gente diz que de fato estamos aqui para construir um novo normal, nós estamos sendo injustos com a vida. Porque a vida, 8 meses atrás, antes da pandemia chegar aqui no Brasil, não era normal. A vida nunca foi normal. A vida sempre foi injusta. A sociedade sempre foi desigual. As pessoas já sofriam injustiça social antes da pandemia. O bullying já existia. O racismo já existia com força no mundo e no Brasil. Os transtornos emocionais dentro e fora da sala de aula, dentro e fora do ambiente familiar, já existiam. Então, a pandemia só triplicou, só intensificou, só fortaleceu o nosso caos emocional. Há 2 anos atrás, a BNCC, que é a Base Nacional Curricular em Comum, que vai estruturar todas as disciplinas presentes na grade curricular das escolas do Brasil, criou uma determinante há 2 anos atrás, em 2018, onde nós não imaginávamos que um dia iríamos viver uma pandemia. Mas a BNCC criou essa determinante por algo específico, por causa das estatísticas da Ordem Mundial de Saúde. Há 2 anos atrás, a BNCC criou uma determinante dizendo que escola de verdade precisava se adaptar ao cenário atual que nós estávamos vivendo. Que escola do século XXI precisava se tornar humanizada por motivos de necessidade em relação ao adoecimento emocional dos nossos funcionários, das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos alunos, que são os filhos de vocês. Mas essa determinante dizendo que a escola precisava se tornar mais humanizada, a ponto dela se preocupar com a saúde emocional dos alunos, ocorreu há 2 anos atrás.
Então, se há 2 anos atrás a saúde emocional já estava abalada, a ponto do MEC se preocupar com isso, imaginem agora, famílias, na atual realidade que nós estamos vivendo, porque infelizmente a pandemia ainda não acabou. Eu não sei na cidade de vocês, em Guanambi, mas aqui em Salvador parece que a pandemia acabou. As pessoas estão nas ruas sem máscara, as praias estão cheias, e eu percebo que nós estamos passando por uma transição e nós precisamos ter um pouquinho de tolerância, mas uma tolerância ativa, né? Estamos passando por uma mudança de emoção. O medo ainda existe, mas o medo deixou de ser paralisante e se tornou responsável. Há 8 meses atrás, a gente tinha medo de fazer compras e de se contaminar e contaminar as pessoas dentro de casa. Hoje nós estamos na rua. A vida voltou, só a escola que não voltou do modelo presencial. Mas as pessoas estão se cuidando na rua, né? As pessoas que têm consciência estão se cuidando. Então, se o caos emocional já existia antes da pandemia, agora está cada vez pior. Só que o Colégio Pequeno Príncipe, preocupado com a saúde emocional da equipe escolar, desde a Fernanda até o porteiro, até quem trabalha na limpeza do colégio, os gestores, os alunos e vocês, famílias, o Colégio Pequeno Príncipe já está se preocupando com o mundo novo que virá. E nós sabemos que o mundo novo que virá nos exigirá a nossa melhor versão. O mundo novo que virá, que não é um novo normal, porque o antigo normal era muito desigual, muito pelo contrário, nós estamos aqui para construir uma sociedade mais humana, mais inclusiva, mais afetiva, mais afetuosa, mais empática para a vida. E nós estamos aqui juntos porque quem tem o poder de construir uma sociedade mais humanizada é a união, é a junção entre as duas principais instituições da vida, que é a familiar e a escolar. Não é responsabilidade só da escola se preocupar com a saúde emocional dos alunos, como também não é apenas responsabilidade da família. E nós sabemos, famílias, que vocês sozinhas, enquanto famílias, não conseguirão. Porque vocês também estão passando por um processo, né, de transtorno emocional, como todos nós. Mas a escola, enquanto instituição secundária, também não conseguirá apenas realizar esse projeto, esse programa, de uma forma única, sozinha, isolada. Muito pelo contrário. O nosso objetivo é um só. A escola enquanto aluno, só que vocês, famílias, enquanto filhos. Então, nosso propósito, nosso olhar é o mesmo. E o grande propósito da Escola da Inteligência é justamente, através dessa união, a gente se fortalecer para construir uma sociedade muito mais justa, muito mais humana e afetiva, para que a gente possa viver e conviver em paz. É possível? É possível. O poder está nas nossas mãos. E por isso que vocês estão aqui. Eu vou provocar um pouquinho o pensamento de vocês, enquanto filósofa, já que é a minha função, enquanto consultora da Escola da Inteligência, para que a gente possa perceber como está grave a situação não atual, tá? Depois eu vou falar da situação atual, mas da situação que nós estávamos vivendo antes da pandemia. Em menos de 2 anos no mundo, essa estatística quem nos trouxe foi a Ordem Mundial de Saúde, entre o ano de 2017 e 2018. Nós recebemos esses dados no segundo semestre do ano passado, de 2019. Em menos de 2 anos no mundo, famílias, o suicídio aumentou de uma forma gigantesca. Em menos de 2 anos no mundo, o suicídio se tornou algo assim absurdo de compreender. Quando a gente ouve a palavra suicídio, já dá um arrepio na alma, não dá? Já dá um gelo no coração. E quando a gente, de repente, ouve que o suicídio aumentou 30%, meu Deus, 30% é muita coisa. Quando a gente ouve 50%, a gente se assusta mais ainda, porque 50% é metade da totalidade. Mas o mais agravante, em menos de 2 anos, no mundo, o suicídio aumentou 200%. 200% é muita coisa. Quando a gente ouve 200% de aumento na prática, não é na tentativa, é na prática do suicídio. É algo assustador. Só que quando a gente vai investigar
quais são a faixa etária, né, as idades das pessoas que estão mais praticando suicídio no Brasil e no mundo, nós chegamos nos 11 anos de idade até os 19 anos de idade. Não são adultos da nossa faixa etária que estão praticando suicídio, a ponto de aumentar essa estatística. São os nossos jovens. E o pior, 11 anos de idade não é considerado nem jovem. Segundo o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, 11 anos de idade ainda faz parte da infância. Então, a BNCC, 2 anos atrás, não criou essa determinante porque a BNCC é boazinha. Vamos tornar a escola menos cartesiana, menos tradicional. A escola não pode ser apenas conteudista. A escola não pode apenas colocar o aluno para sentar às 7 horas da manhã na carteira, né, na cadeira, na fileira, na mesa, e esse aluno ficar sentado sem se mexer, só vai se mexer para ir para o lanche ou para ir ao banheiro, assistindo várias aulas, aula de robótica, né, porque agora a tecnologia entrou com tudo, né, antes da pandemia, aula de cultura maker, que eu acho muito legal, eles são empreendedores, faz parte da geração deles, ter esse perfil para poderem criar, inovar, inventar coisas novas aí. Mas nós precisamos perceber que essas escolas cartesianas, por serem excessivas em conteúdos, elas deixaram de se preocupar com o mais importante, que é a saúde emocional. Não dá mais para a gente conviver em uma educação, com uma educação, em um cenário onde os nossos filhos, eles são vistos dentro das escolas apenas como nota, apenas como disciplina, apenas como fileira, carteira, das 7 da manhã até 1 hora da tarde, assistindo 7, 8 aulas por dia. E o principal, famílias, não dá mais para a gente olhar para o nosso filho, e nós, enquanto educadores, eu e a Fernanda, e as professoras que estão aqui do colégio, os professores que estão aqui do Colégio Pequeno Príncipe, olhar para o aluno apenas como nota, apenas como boletim, como resultado de rendimento escolar. O meu pai, quando eu era mais nova, ele falava que a minha obrigação era tirar a nota máxima, que era 10. E quando eu chegava em casa com um boletim com uma nota menor, um 6, um 5, um 7, ele ficava bravo comigo, me dava bronca. Porque ele dizia que eu não trabalhava e que minha responsabilidade enquanto adolescente era tirar nota máxima. Só que eu sou uma pessoa normal, eu sou uma pessoa natural, eu tenho dificuldades em algumas habilidades aí, cognitivas, como a matemática, infelizmente ainda tenho até hoje. Só que eu conseguia tirar nota 7 em matemática, mas ele não estava satisfeito com a nota 7. Ele queria nota 10. Eu passei minha adolescência inteira fazendo aula particular de matemática e nunca consegui tirar um 10, mas eu me tornei pensadora, me tornei filósofa, porque a minha potencialidade, a minha habilidade era para outra área do conhecimento humano, mas ele não compreendia. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque cada vez mais, para o mundo novo que virá, o mundo da pandemia que é o atual, mas o mundo pós-pandemia, porque ele vai chegar, a gente tem que ter fé, ele vai chegar. O mundo novo que virá vai te dizer que aluno bom é aluno que tem nota 10 em autoestima. Aluno bom, aluno excelente, filho excelente, é filho que acordará com nota 10 em amor próprio. Em nota 10 em aprender a ser forte, que é a resiliência, aprender a crescer com dor, através do sofrimento, através das frustrações, através dos nãos que a vida teima em nos dar todos os dias. Aluno e filho nota 10 não será nota 10 em geografia e matemática se antes não acordar para a vida com nota 10 em relação à sua saúde emocional. Faz sentido isso para vocês? O que é mais importante no momento que nós estamos vivendo? O nosso filho ter nota 10 em matemática, em física, em geografia, em ciência, em biologia, sendo que ele não tem um amigo para a vida. Não tem um amigo. Mas ele é ótimo, meu filho é excelente, vai passar na UFBA em primeiro lugar. Tomara que passe. Mas tomara que ele passe na UFBA em primeiro lugar, sabendo desenvolver as melhores e principais habilidades emocionais para a vida. Existe também uma pesquisa que vocês podem procurar no Google, na internet, dizendo que no ano passado, grandes empresários do nosso país participaram dessa pesquisa de opinião. E a pergunta foi a seguinte: por que vocês demitiram os seus funcionários no ano de 2018 para 2019?
É claro que várias respostas apareceram, vários motivos para as demissões. Mas olha que interessante e que preocupante ao mesmo tempo. Mais de 82% dos casos de demissões entre o ano de 2018 e 2019 não foi por falta de conhecimento técnico na profissão. Muito pelo contrário, o grande advogado não foi demitido do seu escritório de advocacia porque não sabia exercitar a sua profissão. Não, tinha ótimas titulações no currículo, tinha ótimas referências, mas ele não aprendeu a ser gente. Ele aprendeu a ser advogado, mas ele não aprendeu a se tornar um ser humano empático, afetuoso, que cuida de si, do outro, para cuidar do mundo. O grande médico do centro médico aqui da Unimed de Salvador, ele não foi demitido porque ele não sabia exercitar a medicina. Ele sabia, mas ele era um médico que não conseguia olhar para o seu paciente e falar, tudo bem? Bom dia, vamos conversar? O atendente da padaria aqui, da esquina de casa, ele não foi demitido porque, de repente, ele não sabia executar o seu trabalho burocrático. Ele foi demitido porque ele não conseguia olhar para as pessoas com um olhar de humanidade, de bondade, de gentileza. E vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Eu tenho certeza que vocês, assim como eu, já foram em alguns médicos e esses profissionais nem olharam direito para vocês. Conversaram com vocês e não olharam para os olhos do paciente. Não olharam para vocês enquanto seres humanos, na integralidade. O último médico que eu fui, ele não fez questão de me examinar. Ele apenas me pediu um exame, mas ele não me examinou, porque ele não estava se importando comigo. Então, cada vez mais, nós precisamos perceber que antes de prepararmos os nossos alunos e os nossos filhos para o mercado de trabalho, que isso é essencial e muito, e a escola existe para isso também, mas antes disso, nós precisamos preparar os nossos filhos e os nossos alunos para que eles possam se tornar seres humanos do bem, seres humanos completos, que saibam gerenciar as suas emoções, para que não possam se frustrar, para que não possam, de repente, não aprender a lidar com aquilo que é sentido, com aquilo que é pensado. Seres humanos que estão aí justamente para poder transformar a nossa sociedade. E nós sabemos que essa é a potência da nossa geração. Nós estamos convivendo com duas gerações que são diferentes, mas elas são muito parecidas em alguns aspectos. Se os filhos de vocês nasceram a partir de 1996 até o comecinho de 2010, que são os nossos adolescentes, eles fazem parte da geração Z. E o que a Fernanda, que é a coordenadora, né, dos mais velhos, com certeza já teve várias experiências com essa geração aí, que é a geração Z. O que é a geração Z? É uma geração onde os adolescentes, eles têm um perfil voltado para a facilidade no mundo tecnológico. Eles não nasceram interagindo com o mundo através da tecnologia, mas nos anos iniciais lá da infância eles aprenderam a lidar com a tecnologia de uma forma assertiva e efetiva. Eles são pressionados pela rede social, porque eles são forçados a acreditar que existe um padrão de beleza. Nós sabemos que o padrão de beleza é completamente torturante e desumano. Aquilo não existe em nenhum lugar, só existe no Instagram, nas redes sociais, aquilo não existe em nenhum lugar. E também eles são forçados a acreditar que aquele modelo de felicidade é um modelo de felicidade que precisa ser atingido. E nós sabemos que ninguém é feliz daquele jeito. A rede social, ela é muito produtiva. É muito bom interagir com os amigos, com as pessoas que a gente gosta, que a gente admira por meio da rede social. Faz parte da nossa vida. O que não dá é para a gente entrar em uma rede social a hora que a gente acorda, sem saber gerenciar as nossas emoções. Se antes de eu colocar os meus pés no chão, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, e eu pegar meu celular e entrar na minha rede social, sem gerenciar as minhas emoções, eu vou adoecer.
Rede social é produtiva para quem tem saúde emocional em dia. Rede social se torna toxina para quem não consegue controlar as suas próprias emoções. Só para vocês terem uma ideia, eu vou pegar esse objeto que está aqui atrás, que é um espelho. Todo mundo acredita que a autoestima é uma habilidade emocional que tem a ver com espelho. E por que a gente acredita que a autoestima é algo que está atrelado com o nosso reflexo perante esse objeto chamado espelho? Porque a mídia nos ensinou isso. A propaganda, o marketing de alguns produtos nos ensinaram isso. Então, muitas vezes a gente vê em algumas propagandas, tanto de academia, quanto de clínica estética, quanto de moda, de beleza, né? Que basta você consumir aquilo, ou se tratar, ou se cuidar daquela forma, que a sua autoestima estará em dia. Eu não sei se vocês sabem, mas essas pessoas que são muito habitoladas no padrão de beleza, estético, corporal, pele e tudo mais, são as pessoas que mais têm baixa autoestima. E por que isso acontece? Porque a autoestima não tem nada a ver com espelho. A autoestima não tem nada a ver com o peso do seu corpo quando você sobe na balança. A autoestima não tem nada a ver com o número da calça jeans que você usa. A autoestima não tem nada a ver com a textura, o comprimento, o tamanho do seu cabelo. A autoestima não tem nada a ver com a roupa que você usa. Muito pelo contrário, a autoestima é uma das principais habilidades emocionais que falta na vida. A autoestima é uma habilidade emocional que faz a Fernanda, coordenadora do Colégio Pequeno Príncipe, ter orgulho do ser humano que ela está se tornando. Autoestima é quando você olha para si mesmo e você fala, vale a pena ser quem eu sou. Autoestima é quando você acorda e você se cuida de uma forma tão preciosa, de uma forma tão generosa, porque você sabe que você é a principal preciosidade da vida todinha. Autoestima é auto-amor, é quando você se reconhece como único, que por mais que você tenha muito ainda que aprender, por mais que você já errou demais, por mais que você tenha muitas coisas na sua vida pessoal, íntima, na sua vida mesmo corpórea, enquanto rosto, enquanto cabelo, enquanto estética, já que infelizmente a gente sofre, né, por causa de tudo isso, que é desumano que fazem com a gente, por mais que você não se sinta tão bem assim em alguns momentos com seu próprio corpo, sua própria vida, mas a autoestima passa por cima de tudo isso. Independente de tudo isso, a autoestima é o orgulho que você tem de si mesmo. Só que a autoestima, famílias, como as habilidades socioemocionais que fazem parte da escola da inteligência, são habilidades para a vida que precisam ser treinadas. E é isso que as escolas até então não faziam. O Colégio Pequeno Príncipe já fazia, há muito tempo já fazia. O Colégio Pequeno Príncipe apenas entrou em parceria com a Escola da Inteligência para a gente se fortalecer juntos. Autoestima é quando você percebe que você é diferente de todo mundo e que lindo que é ser diferente. Olha a região que nós moramos, né? A nossa região, porque eu já me considero baiana, por mais que esse meu sotaque não é muito, né? Mas logo mais, será? O R não será muito puxado, ele será mais elevadinho. Não vou falar Salvador, vou falar Salvador. Calma que eu chego lá. Olha a região que nós estamos, a região mais linda desse país todinho, a região mais cultural enquanto história, enquanto cheiro, enquanto culinária, enquanto cor. Nós estamos em uma região onde as pessoas, mais de 80% da população é negra, já que nós estamos no mês de novembro, né, que a gente fala tanto sobre a consciência, né, da negritude. Olha que região linda, que orgulho fazer parte da Bahia, estar na Bahia. Então, cada vez mais, nós precisamos desconstruir aquilo que um dia nos ensinaram, que nós somos iguais. E eu lembro que no meu primeiro ano de professora, enquanto professora, eu falei isso na sala de aula. Eu fui dar uma bronca para os alunos, né? E eu falei, nós somos iguais. Nós precisamos nos respeitar porque nós somos iguais. Mentira! Nós não somos iguais. Nunca fomos e nunca seremos. E é justamente aí que está o encanto da vida. Eu sou uma mulher de 37 anos, a Fernanda também é uma mulher. Só que nós somos mulheres totalmente diferentes.
E que lindo saber que nós somos diferentes. E para que a gente possa compreender que a diversidade existe desde o fiozinho do nosso cabelo até a unha do nosso pé, a gente precisa desenvolver habilidades emocionais para a vida. O Dr. Augusto Cury, ele fala uma coisa muito simples, que eu acho que vocês já ouviram, que a nossa mente mente. Quando a gente não aprende a gerenciar as nossas emoções, a nossa mente mente de uma tal forma que ela cria várias armadilhas mentais para que a gente possa ficar aprisionados em cada uma delas. E nós estamos vivendo em uma era onde as pessoas estão cada vez mais ansiosas, estão desenvolvendo a síndrome do pensamento acelerado, onde realmente você não consegue dominar o seu pensar, porque você pensa cada vez mais, e quando você pensa demais, você entope a sua mente de lixo mental e emocional. O Dr. Augusto Cury, ele faz uma analogia, ele fala que nós temos que higienizar a nossa mente, as nossas emoções, assim como a gente faz a limpeza diária da nossa casa. Se eu ficar 2 dias sem tirar o lixinho do banheiro aqui do meu apartamento, que é minúsculo, o que acontece com o meu banheiro? Se eu ficar 10 dias sem tirar o lixo do cestinho da cozinha, e eu cozinho todos os dias para minha família inteira, se eu ficar 10 dias sem tirar, o que acontece com a minha cozinha? Se eu ficar 2 meses sem limpar o meu apartamento, o que acontece com ele? Se os funcionários da limpeza do Colégio Pequeno Príncipe ficarem 1 mês sem fazerem a limpeza nos banheiros, o que acontece com os banheiros do Colégio Pequeno Príncipe? E por que eu estou provocando o pensamento de vocês fazendo essa analogia? Porque é dessa forma que acontece com a nossa mente. Quando a gente não cuida da nossa mente, quando a gente não gerencia as nossas emoções, ela literalmente produz lixo emocional. Só que quando a gente vive com esses lixos emocionais, a gente tem um poder muito triste de intoxicar a vida do outro. Quando a gente não controla as nossas emoções, além da gente fazer mal para a gente mesma, a gente tem o poder de infernizar a vida das outras pessoas. E eu tenho certeza que vocês conhecem muitas pessoas que fazem isso. Só que a vida, todos os dias, quando a gente acorda, nos oferece a segunda chance. E essa é a parte mais incrível da vida. A vida, quando você acorda, ela te dá o poder de escolha. Ela te pergunta: quem você será nas 24 horas do dia de hoje? Você será toxina emocional na vida das pessoas que você ama? Ou você será cura emocional na vida das pessoas que você ama? E nós sabemos que nós já vivíamos uma vida de toxinas emocionais, de lixo emocional, nos relacionamentos afetivos entre homem e mulher, nos relacionamentos entre família com filho, o tanto de lixo também afetivo no contato direto entre família e escola, que às vezes a escola não compreende a família não compreende a escola, e muitas vezes acham que é uma rivalidade, na verdade não é, é uma união cada vez mais importante. O tanto de lixo emocional que a gente consome nas redes sociais, o tanto de lixo emocional que a gente consumiu durante esses meses de isolamento, né? Então, quem nós seremos para o mundo novo que virá? Toxina na vida das pessoas ou cura? E para que a gente possa ser cura, que eu tenho certeza que é isso que vocês querem, por isso que nós estamos aqui nessa parceria linda enquanto Escola da Inteligência e o Colégio Pequeno Príncipe, nós precisamos aprender a gerenciar as nossas emoções. A Escola da Inteligência é o programa mais antigo e o maior de todos, do mundo todinho, que promove saúde emocional dentro e fora da sala de aula. Não existe nenhum programa com a nossa capacidade, com a nossa experiência, com o nosso conhecimento e com a nossa estrutura. Não existe. Nós estamos falando de Augusto Cury. Nós estamos falando de mais de 10, 11 anos de experiência. E por que o Dr. Augusto Cury criou a Escola da Inteligência? Porque ele começou a perceber que cada vez mais no seu consultório de psiquiatria estava chegando jovem adoecido emocionalmente falando. Então, cada vez mais, adultos jovens estavam adoecendo. E ele começou a pensar e fazer uma pesquisa sobre o porquê será que os jovens estavam cada vez mais aparecendo no consultório, sendo que muitas vezes não tinham nenhum tipo de doença neurológica, não tinham nada, era apenas gerenciamento da própria emoção, né? Que tem o poder, né? Quando a gente não gerencia as nossas emoções,
a nossa mente tem o poder de desenvolver as doenças psicossomáticas, que vocês sabem muito bem quais são, né? Então, ele começou a perceber que já que quando a gente coloca os nossos filhos na escola pela primeira vez, as crianças de 3, 4, 5 anos, ou de 6 anos pela primeira vez no colégio, e que os professores estão ali para desenvolverem habilidades cognitivas para as disciplinas e para o mercado de trabalho lá no futuro, e os nossos filhos eles começam a aprender matemática, ciência, arte, atividades na educação física, porque são habilidades essenciais para a vida. Por que não a escola, juntamente a família, também desenvolver habilidades emocionais? E é por isso que nós estamos aqui. A partir de 2021, os filhos de vocês estarão na aula de matemática. De repente, eles irão para a aula de ciências. De repente, se for ensino médio, eles vão para a aula de química, para a aula de física. Mas, de repente, vai chegar um professor que durante 50 minutos ou 1 hora, dependendo da carga horária do Colégio Pequeno Príncipe, irá trabalhar saúde emocional com os filhos de vocês. Durante 50 minutos, um professor que será todo preparado, todo capacitado, vai estimular e desenvolver nas emoções e na mente dos filhos de vocês o gerenciamento da própria emoção. Isso é mais do que necessário. Não dá mais para a gente olhar para os nossos filhos e para os nossos alunos como nós olhávamos antes da pandemia. Cada vez mais nós estamos passando por um momento de caos emocional. Como eu estou falando com adultos, então o que eu vou falar pode ser algo um pouquinho, né, alarmante, mas basta vocês fazerem uma pequena pesquisa aí. O Brasil, infelizmente, é um país, é uma sociedade deprimida, medicamentada e suicida. Nós somos essa sociedade. É muito dolorido falar isso, né? Nós somos uma sociedade deprimida, medicamentada e suicida. Mais do que nunca, nós estamos aqui para nos fortalecer enquanto escola, enquanto família, para que essa sociedade nova que virá não carregue mais esses atributos que eu acabei de falar. E quem tem o poder de transformação? Quem tem o poder de revolução em uma sociedade que está adoecida há muito tempo? Quem tem o poder de mudar esse cenário? A família e a escola. Não somente a família, não somente a escola, mas essa união. Nós sabemos que a família prepara o indivíduo para a vida. É função da família preparar a bagagem emocional dos filhos. Só que quando esses filhos, os filhos de vocês, se tornam nossos alunos, nós temos o poder de potencializar aquilo que vocês estão colocando na bagagem emocional dos filhos de vocês. A escola apenas potencializa aquilo que o aluno traz de casa. E nós sabemos que muitas vezes as famílias não estão conseguindo, né, preparar uma bagagem emocional adequada para o mundo novo que virá. Mas não é culpa das famílias. Se os adolescentes estão adoecidos emocionalmente falando, por causa do isolamento, por causa de tanto conflito, nós, enquanto adultos, também estamos. Nós precisamos validar que também estamos. Não é fácil falar que estamos com a saúde emocional equilibrada. Não é fácil, mas também não é difícil. Já que nós um dia aprendemos a calcular, já que um dia nós aprendemos a desenvolver as habilidades da escola, as habilidades das disciplinas para a vida, aprendemos a falar outra língua, inglês, espanhol, aprendemos a ter um olhar e umas habilidades específicas para a tecnologia, e cada um aqui tem a sua profissão, porque tem o seu talento, a sua habilidade, e assim por diante. Por que nós não vamos aprender a desenvolver saúde emocional para a vida? Vamos aprender sim. E é treino. E para que a gente possa acordar com saúde emocional um pouquinho mais em dia, a gente precisa treinar. Todos os dias uma dose de saúde emocional. Porque a vida é tão bela, a vida é tão preciosa, que todos os dias ela nos oferece uma segunda chance. Amanhã eu posso ser uma mulher totalmente diferente da mulher que eu fui hoje. Olha que incrível isso! Se hoje eu magoei o meu filho, amanhã eu tenho todo o poder do mundo de pedir perdão.
Se hoje eu olho para o espelho antes de dormir e eu vejo que eu preciso pedir desculpas para uma pessoa que eu chateei há 10 anos atrás, 10 anos atrás, eu sei que amanhã eu posso acordar e mandar uma mensagem para essa pessoa para que ela possa me perdoar. Olha que lindo que a vida nos faz todos os dias. Mas como a gente não aprendeu a gerenciar as nossas emoções lá na infância, a gente procrastina a nossa vida, a gente procrastina os nossos afetos. Então, amanhã eu faço, amanhã eu peço perdão, amanhã eu falo eu te amo, amanhã eu falo que eu sinto falta, amanhã eu falo obrigada por você existir, amanhã eu serei feliz porque eu vou trocar de carro, amanhã eu vou ficar um pouquinho melhor porque eu vou morar em outra cidade, amanhã eu vou pedir demissão e conseguir um emprego um pouquinho mais justo, então aí eu vou ficar... E a gente joga a nossa vida para amanhã. E por que a gente joga a nossa vida para amanhã? Porque a gente não aprendeu a gerenciar aquilo que a gente sente. Só que nós precisamos compreender que o que importa na vida é a vida do agora. A nossa vida acontece no dia 10 de novembro de 2020. Dia 11 de novembro é o nosso futuro, está longe demais. O que nós estamos fazendo com a nossa vida nesse exato momento? A gente precisa se preocupar com as 24 horas da terça-feira do dia de hoje, apenas isso. Mas isso é gerenciamento da emoção. Porque a nossa emoção, como ela não está sendo gerenciada, ela nos impulsiona para o amanhã. Isso é ansiedade, né? Quando você não domina o seu medo, a sua preocupação, e você pensa naquilo que está por vir, só que você não tem domínio daquilo que está por vir. Então, a Escola da Inteligência, juntamente essa parceria incrível do Colégio Pequeno Príncipe, estará, desde o comecinho de 2021, junto com vocês, famílias, desenvolvendo habilidades emocionais para a vida dos filhos de vocês. Nós precisamos educar os nossos adolescentes, as nossas crianças, na integralidade. E o que importa, e o que é luxo na vida, é ter saúde emocional em dia. Em 2021, vocês receberão um material. O nosso material é semestral. Os filhos de vocês receberão 2 tipos de materiais. Material impresso, apostila, né? Desde as crianças dos 3 anos de idade, G3, e até os adolescentes do ensino médio. Então, nosso material ele é impresso, mas ele também é híbrido. Existem aplicativos, existem plataformas para que a gente possa desenvolver dentro e fora da sala de aula as habilidades emocionais importantes para a vida. Só que vocês, enquanto famílias, também precisarão participar do programa. Vocês concordam? Eu vou provocar o pensamento de vocês mais uma vez. Vocês concordam que se de repente hoje, a tarde todinha de hoje, a professora do 7º ano preparou uma aula incrível, ou durante o mês inteiro de outubro, ela preparou uma aula incrível sobre amor próprio, sobre consciência social, sobre autoestima, sobre o poder de poder trabalhar em equipe, o ato de desenvolver cooperação, o ato de você ser um indivíduo mais empático para o mundo e para a vida, para você perceber que você é único e que nós não podemos mais reproduzir os preconceitos que um dia a vida nos ensinou a reproduzir. Não dá mais para a gente viver em uma sociedade racista, meu Deus, não dá mais. Uma criança de 5 anos de idade, ela deveria olhar para os seus pais e falar, racismo? Meu, o que é isso? Um adolescente de 15 anos de idade deveria olhar para si mesmo e falar, racismo? Mas peraí, eu acho que eu já ouvi, não lembro, o que é mesmo? Nós estamos vivendo uma geração incrível de crianças completamente versáteis, de crianças completamente inteligentes, tecnológicas, questionadoras, críticas. Que lindo saber que os nossos filhos são críticos, porque a criticidade é o poder mais brilhante do nosso eu. A criticidade é quando o seu eu, a sua consciência, questiona ela mesma. Por que você está fazendo isso? Epa! Para onde você está indo? Isso é criticidade. Só que os nossos filhos, da outra geração, eu falei geração Z, que são os adolescentes, né? Adolescentes depende, né? Eles estão mais para trás. Mas a geração que nasceu a partir de 2010, que é a geração alfa, que nós apelidamos de geração algodão doce, que são os filhos de vocês, no caso, os filhos de vocês, eles são incríveis. Eles estão aí porque eles são agentes transformadores da sociedade. Eles são agentes do bem. É uma geração que vai falar, chega, não dá mais para conviver com tanto preconceito.
É uma geração que daqui a alguns anos vai falar bullying? Mentira que algum dia existiu isso na face da Terra. É essa geração que nós estamos aqui potencializando enquanto grandes seres humanos. Só que já que eles são inteligentes, já que eles são tecnológicos, eles são versáteis, e eles estão aí para dizer não para tanta maldade, desigualdade, violência, muitas vezes eles entram no excesso de ansiedade. Vocês sabem muito bem disso. Porque eles não conseguem controlar essa mente que é muito ativa, e muitas vezes eles estão convivendo com famílias que também não estão controlando as próprias emoções. É aí que entra o nosso programa. Vamos imaginar que essa criança que está tendo aula sobre saúde emocional, sobre educação socioemocional, para aprender habilidades importantes para a vida, para se tornar a melhor versão de si mesma. A gente consegue fazer uma criança se tornar a melhor versão dela mesma, ela tendo apenas 5 anos de idade. Se de repente essa criança, esse jovem, que está tendo aula no Colégio Príncipe, há mais de meses, sobre habilidades emocionais para a vida, chega em casa e percebe que em casa é totalmente diferente. Imagina se hoje eu estou desenvolvendo um trabalho lindo com a Escola da Inteligência para desconstruir a armadilha mental que se chama bullying, racismo, preconceito, em um adolescente do 7º, 8º, 9º ano, se de repente esse adolescente chega em casa, ele percebe que na casa dele não é assim. O professor está fazendo de tudo para desconstruir o racismo, mas ele chega em casa e ele se depara com alguém que é racista. Talvez não é o próprio pai, talvez não seja a própria mãe, mas talvez seja o pai de um amigo do nosso filho que ele convive todos os dias, porque ele vai jogar videogame na casa do vizinho. Isso acontece. Nem sempre a família que acaba trazendo essa falta de estrutura emocional para a criança, né, para o adolescente, para o aluno, a gente atende, a Fernanda sabe o que eu estou falando, às vezes a gente atende as famílias são incríveis. Mas de onde está vindo isso? Augusto Cury fala que as crianças e os adolescentes, mas principalmente as crianças, têm o poder de imitar quem elas mais admiram. O poder de imitar quem elas mais admiram é tão forte, que elas imitam, elas reproduzem como se fosse um espelho igualzinho. Uma pergunta que eu faço para vocês: quem os filhos de vocês andam imitando? Quem os filhos de vocês anda admirando? Quem o seu filho mais admira na vida? A cada segundo que passa, a gente precisa se preocupar com isso, já que nós somos modelos, né, para eles. E a escola também se torna modelo, os professores, os funcionários, os porteiros e assim por diante. Mas nós estamos aqui, enquanto o programa da Escola da Inteligência, que é o maior programa que promove saúde emocional para o mundo e para a vida. Nós estamos aqui porque juntos somos melhores, juntos somos maiores e com certeza conseguiremos construir uma sociedade muito mais humana, muito mais justa, muito mais inclusiva e principalmente muito mais empática. Porque é isso que a gente precisa. Né, Fernanda? É isso mesmo, Vivian. Fica até difícil a gente falar depois de tudo que você falou, né, de tudo que você trouxe aí, acompanhando o chat aqui. Os pais estão encantados com a sua fala, com o que você trouxe de realidade, né, para o nosso contexto, para a nossa situação. E a gente fica muito agradecido por esse momento, por esse bate-papo legal. E vou dizer, já em nome de todo mundo, os pais estão aqui ansiosos, né, por essa parceria, por acompanhar esse processo todo. E alguns pais falaram aqui que eles precisam ser preparados também, a Vivian não disse, mas tem o material da família também, né? O pai também vai ter dever de casa. Tem um curso para vocês e vocês participarão. Vocês receberão material impresso e material digital e durante 4 vezes, durante o ano de 2021, eu encontrarei com vocês pessoalmente, que eu tenho fé, pessoalmente, né, Fer? E nós vamos nos encontrar, vocês serão meus alunos também. O que as professoras farão com os filhos de vocês na sala de aula, eu farei com vocês. Então, se preparem a mochila, a lancheira, que vocês voltarão para a escola. Nesse caso, a escola que promove saúde emocional em família. Isso mesmo.
E nós ficamos agradecidos e externamos aí a nossa gratidão por essa parceria. Venho tendo contato com o Vivian já, né, há alguns meses, a gente conversando, dialogando, pensando essas propostas para o ano de 2021. E para vocês, nossos queridos pais, nossas queridas famílias do Colégio Pequeno Príncipe, fica aí a nossa certeza de que nós estamos sempre procurando fazer o melhor, né, sair na frente para chegar aos filhos de vocês com aquilo que de melhor o colégio possa oferecer. E nesse momento de pandemia, eu acho que não teria outra coisa melhor a oferecer para o ano de 2021 do que essa parceria. Pensar a educação socioemocional dos nossos alunos, das famílias que acompanham a nossa escola. Então, nós estamos muito felizes com essa parceria. Contamos também, como a Vivian disse, né, com a parceria dos pais, porque esse trabalho tem que ser coletivo. E gosto muito do Dr. Augusto Cury, e ele sempre fala que a gente não pode desistir na vida nem desistir no meio do caminho, né, Vivi? A gente tem que aprender a gerenciar, a contornar e se adaptando às situações. E chegamos agora no momento dessa adaptação, desse contornar esse caminho, de não desistir e de fazer o caminho melhor, né, daquilo que a gente espera. Então, nós agradecemos imensamente você por essa hora aqui conosco. Já externamos aí a toda a sua equipe, ao doutor Augusto Cury, o acolhimento que teve conosco, com a escola, com o Colégio Pequeno Príncipe, e aos nossos pais. Já fica para vocês o convite para estarem conosco também em 2021, seguir essa parceria, as nossas matrículas já estão abertas, né, para o próximo ano, começa a novidade agora, com essa parceria firmada mesmo. E nós agradecemos de coração, Vivi. Se você quiser se despedir também, fique à vontade. Eu que agradeço, viu, Fer? Esse momento tão precioso de poder conhecê-los, mesmo que não estou vendo o rostinho deles, mas depois você me passa todo o feedback, tá? Alguma pergunta, algum questionamento, para que eu possa te responder e depois você faz essa transição aí, essa ponte. Quero agradecer, famílias. Não vejo a hora de andar, acho que 700 quilômetros, né, daqui de Salvador, até a cidade de vocês. A Fernanda me falou que vocês já estão quase na divisa de Minas, e logo mais estarei aí. Eu tenho muita fé na vida. E o Dr. Augusto Cury fala que a habilidade emocional mais importante é a fé. Não importa em que você tem fé. Nós não estamos falando sobre religião, mas nós estamos falando que você precisa, no mínimo, ter fé na vida. Você precisa acreditar que amanhã será um dia muito melhor. E você precisa acreditar que você vai passar, que nós vamos passar por esse momento que estamos ainda vivendo. Nós estamos no dia 10 de novembro. O pesadelo todo começou em março. Se nós chegamos em novembro, famílias, é porque demos conta. Com muitas perdas, com muitas inseguranças, medo, muitas urgências e emergências, mas nós estamos aqui. E estamos aqui porque nós crescemos. E nós crescemos por meio da dor. Nós crescemos por meio do sofrimento, por meio do medo. E isso se torna, né, dentro da nossa mente, algo que é muito precioso, que se chama resiliência. Antes da pandemia, a gente falava sobre resiliência, mas muitas pessoas nunca tinham sofrido tanto na vida, né, a ponto de crescer através da dor. Agora é impossível. Não existe quem não sofreu. A humanidade sofreu ainda, sofre, né, de uma forma ou de outra, mas nós experimentamos, né, essa experiência de aprender a crescer emocionalmente através de tudo isso que está acontecendo. E o que importa daqui para frente é realmente você acordar e perceber que você tem que valorizar a sua vida de uma forma que um dia você não valorizou da forma que deveria, né? O que importa daqui para agora? O que é importante para você quando você acorda? Quem é você para o mundo novo que virá? Se o mundo tivesse consciência, se a vida tiver uma consciência, que eu acredito que tem, e a consciência da vida estiver te olhando agora, todos os dias, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, para poder te dar uma nota, já que muitas vezes a gente é tão viciados em nota, né, de 0 a 10, nossa, 10 é tudo na vida. Se a consciência da vida estivesse te avaliando agora, para te dar uma nota no fim do dia, que nota que você receberia?
enquanto ser humano? Que nota você teria enquanto existência? É um momento para a gente refletir, porque ao mesmo tempo a gente percebe que basta a gente gerenciar nossas emoções para que amanhã a gente possa acordar e determinar ser um ser humano totalmente diferente do ser humano que a gente foi no dia de hoje. E é isso que eu espero de vocês. Estamos juntos aí nesse mesmo propósito. Logo tudo isso vai passar e estamos juntos para construir um lugar muito melhor para a gente poder conviver em sociedade. Um beijo, Pequeno Príncipe, um beijo, Fer. Um beijo para as outras coordenadoras que eu acredito que estejam aqui, que são maravilhosas também, do infantil, Fundo 1, Fundo 2, Verusca, minha querida, um beijo no seu coração, famílias, estamos juntos. Obrigada, Fer. A gente que agradece a todas as famílias o tempo, a disponibilidade de estar conosco, né? Até mais, até uma próxima, pensando em 2021 diferente. Tchau, tchau.